A aula da Escola Dominical de hoje, ela tratará do tema como restaurar com oposição. O nosso texto está em Esdras, no capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz a palavra de Deus que, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o para no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. As notícias negativas vindas de pessoas que são mal intencionadas e certamente usadas pelo inimigo causam medo e desânimo no coração e na vida das pessoas. Isso causa um temor, algo que pode trazer uma inquietação muito grande e paralisar, muitas vezes, ou levar a um desânimo ou a fuga do que se está fazendo. Veja que as ovelhas, por natureza, são medrosas. É por isso que Jesus, em João 10, ele diz que ele é o bom pastor das ovelhas, e o Salmo 23 é o salmo que retrata também o bom pastor. E esse bom pastor, ele promete certeza: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele dá direção, porque ele conduz as ovelhas, e ele conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele dá também suprimento. Quando nós olhamos esse texto aqui de Esdras, no capítulo 4, nós podemos perceber que os judeus não conseguiriam terminar o templo. Os seus recursos eram insuficientes, o seu trabalho era duro. Além disso, eles estavam tendo oposição de todos os lados. Os samaritanos ao norte eram descendentes de casamentos mistos entre israelitas e vários grupos que ali ocupavam, e estavam ali colocados em Samaria pelos assírios inicialmente, depois da queda do reino do norte das 10 tribos em 722. A princípio eles ofereceram para ajudar, mas Zorobabel, Jesua e os líderes das famílias sentiram alguns motivos subversivos naquela oferta. Eles usaram o decreto de Ciro, no capítulo 1 de Esdras, versos 2 a 4, como uma desculpa para excluir os samaritanos de participar do trabalho da reconstrução do templo. Eles se sentiram então esnobados e rejeitados, então eles se mostraram aqui adversários de Judá e Benjamim, oferecendo oposição ao trabalho então dos judeus, onde está aqui o capítulo 4, versos de 1 a 5. Veja que se no primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão, houve um tempo bastante parcimonioso, sem inimigos, sem adversidades, como está lá em 1 Reis, no capítulo 5, verso 5, o texto diz: porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Então veja
que no tempo de Salomão, quando ele vai reconstruir, ele recebe o encargo que não foi dado a Davi, mas a ele. Então ele vai fazer esse trabalho sem inimigo e sem adversidade alguma. No entanto, Zorobabel, Jesua e os demais líderes estavam diante de samaritanos que eram chamados aqui nesse verso 1 desse capítulo 4 de Esdras como adversários de Judá e Benjamim. Ora, Zorobabel e Jesua e esses cabeças das famílias haviam entendido que a inserção dos gentios na construção do templo, isto é, aqueles que não eram do povo de Deus, não era um propósito divino. E o verso 1 diz que aqueles que voltaram do cativeiro responderam à proposta dos samaritanos com bastante objetividade. Eles não ficaram rodeando ou usando palavras amáveis, né, para dizer a verdade, mas eles foram bem objetivos e usaram o decreto de Ciro como uma justificativa, como diz o verso 3. Nada tendes conosco, diz o verso 3, na edificação da casa do nosso Deus. E eles dizem então, nós mesmos, quer dizer, Zorobabel, Jesua e os cabeças das famílias, o povo de Deus que estaria unido, eles mesmos estariam edificando ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E a partir dessa negativa, esses inimigos agora, não mais veladamente, mas agora abertamente, se empenham aqui em obstacular a construção do templo, desde o rei Ciro até o rei Dario II, né? Os versos 4 a 5 nos dizem, então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá. O profeta Ageu, no capítulo 1, versos de 4 a 9, acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, quer dizer, casas bem acabadas, bem terminadas, casas formosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Deus falou também profeticamente por Zacarias, pelo profeta Zacarias, que essa obra seria levantada adiante, não era por força nem por violência, mas era pelo poder do Espírito do Senhor. E esse templo, a última pedra, seria colocada no meio de aclamações. O profeta Zacarias, nesse capítulo 4, 6 a 7, diz, prosseguiu ele, e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, a última pedra, a pedra de término da construção, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. O que nós podemos concluir e tirar de lição? O reverendo Misael Batista do Nascimento, quando escreve na revista Expressão, tratando sobre o remanescente fiel, ele diz que o retorno do remanescente, na lição de número 8, né?
o retorno do remanescente a Judá começou com ânimo e depois esfriou. Os dois agentes messiânicos escolhidos para aquela geração eram imperfeitos e frágeis. Zacarias 4, de 11 a 14. Quanto à oposição que enfrentaram, mais do que o choque de interesses humanos, ocorreu algo nos bastidores da história, uma verdadeira batalha espiritual. Daí a necessidade da palavra de Deus aplicada nos corações pelo Espírito Santo. Esdras capítulo 5, verso 1 e 6, 14. Foi assim nos tempos de Esdras, e não seria incorreto dizer que continua assim hoje. Esdras e Neemias apresentam então um padrão. Deus levanta pessoas para edificar e os opositores insistem em impedir o progresso do trabalho. A nuvem de inimigos, porém, apenas evidencia o poder divino. Como é que nós podemos aplicar esse texto da palavra de Deus diante dessa bela conclusão? Primeiro, você foi chamado a ser um trabalhador no reino de Deus, não um espectador. Jesus disse aos seus discípulos no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versos 31 a 33, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você é chamado a ser um trabalhador e buscar o reino de Deus com primazia na sua vida. Se você busca o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não tenha medo daqueles que se opõem à sua vida ou se opõem à obra de Deus, mas continue sendo fiel ao Senhor naquilo que você faz, mesmo diante das situações. Busque o reino de Deus em primazia. Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e as outras coisas acabarão acontecendo. Segundo, o que o impede de se engajar mais diretamente nas lides do reino de Deus? Identifique os empecilhos sem valorizá-los, mas como obstáculos a serem retirados do caminho, tal qual aquele corredor que está fazendo uma corrida e ele precisa chegar então ao seu final, e ele precisa retirar os seus embaraços, o peso e tudo aquilo que lhe atrapalha, as barreiras que ele tem que saltar muitas vezes, a jornada que parece longa, e também aqueles que se opõem no meio do caminho. É preciso que identifiquemos aquilo que nos impede de correr a corrida cristã. Em terceiro lugar, o que fazer para que esses obstáculos sejam superados? A palavra de Deus diz que devemos imitar o bom exemplo de Cristo, seja no momento de facilidades em que há só ganho, seja no momento de perdas, seja no momento em que há liberdade, há facilidade, seja no momento de grandes provações. Em Hebreus, no capítulo 12, de 1 a 3, o escritor diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e se referindo aos heróis da fé do capítulo 11, desembaraçando-nos. Essa palavra é usada para desembaraçar redes de pesca, não é? Retirar pedras, então, pedaços de pau, pedaços de árvore, né? Que estão fazendo o peso de um verdadeiro peixe, mas na verdade são coisas que não sustentam, como o profeta Ageu havia falado. As pessoas vão pescar, em vez de trazer o peixe e trazer a comida, trazem exatamente pedra e paus e coisas que não satisfazem, não é? Semeiam muito e colhem pouco. Então, o autor aos Hebreus diz desembaraçando-nos, quer dizer, retire da sua rede espiritual, da sua vida, aquilo que está impedindo de você
estar indo a Jesus, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E olha o que ele diz aqui: considerai, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então é importante nós percebemos aqui que temos que imitar o exemplo de Cristo nas provações, e para isso nós temos que retirar, desembaraçar pesos, pecados. Às vezes não é um pecado, mas é alguma coisa que está atrapalhando de nós irmos até a Deus. Mas outras vezes são pecados mesmo, são coisas que estão atrapalhando, e Deus não vai abençoar o nosso coração, nem vai ouvir a nossa oração se estivermos em pecado. Isaías 59, 1 e 2 nos falam isso. Em quarto lugar, envolvimento é a palavra-chave. Você está envolvido já na obra de Deus? Até que ponto você está envolvido? Você deseja que almas sejam levadas a Cristo, que haja maior união entre o povo de Deus? Você faz parte dessa união? Lembre-se das palavras de Jesus à igreja de Laodiceia, cartas no Apocalipse, especialmente a essa igreja, Apocalipse 3, de 15 a 17. E ele diz à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí ele diz então a eles: nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes, aparentemente, a vida da pessoa parece que está bem, mas sem Jesus e sem um envolvimento na obra de Deus, a pessoa que nem é quente nem fria, ela é morna. Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em quarto lugar, confio no Senhor para enfrentar os opositores que surgem na tentativa de impedir o trabalho. 5 coisas nós podemos perceber nessa aplicação aqui no final, nesse quinto item, em que temos que confiar no Senhor. Primeiro foi a boa mão do Senhor, que abençoou Esdras e Neemias. Capítulo 7, no verso 6, 9 e 28, e aqui em Neemias, capítulo 2, 8 e 18. Em segundo lugar, foi a boa mão de Deus que providenciou ministros para o templo. Esdras 8, 17 e 18 nos mostram isso. Em terceiro lugar, foi a boa mão de Deus que protegeu Esdras dos que armavam ciladas. Esdras 8, 31. Ora, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, como o próprio escriba versado nas escrituras Esdras reconheceu no capítulo 8, no verso 22. E finalmente foi o Senhor que motivou os líderes e o povo. Esdras 1, verso 1, 5, no capítulo 6, verso 22 e no capítulo 7, verso 27. Aproveite para ler esses textos e perceber como confiar no Senhor mesmo diante da oposição. Finalmente, foi o Senhor que levantou profetas e atendeu às orações e deu a direção ao seu povo. Esdras capítulo 5, verso 1, Esdras 6, 14, 8, 23, Neemias 4, 9 e verso 15, e capítulo 7, verso 5. Daí a confiança de Neemias no capítulo 2, verso 20, e capítulo 6, verso 16. E olha o que Neemias diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito.
nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele estava se referindo aos muros que foram concretizados em 52 dias apenas. No capítulo 6, verso 16, Neemias diz: sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, inclusive os samaritanos, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então veja, isso não é produzido pelo coração humano, mas é produzido por Deus. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que você esteja, mesmo diante de oposições, você esteja buscando trabalhar na obra de Deus. Como você pode fazer isso? Orando, contribuindo, usando os seus dons, os seus talentos, ligando para pessoas nessa hora de pandemia para ver como elas passam, como elas estão, vendo como é que está o progresso da construção da casa de Deus, como a igreja está nesse momento de pandemia. Quer dizer, você não se alienar pensando que só você está passando lutas e necessidades, mas muita gente, parentes, amigos, irmãos especialmente, estão passando as mesmas lutas pelas quais você está passando.